Olá, estamos de volta com o nosso programa 10 Minutos com Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é características de um coração dividido. Nosso texto é o Salmo 86, 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Nesse salmo, o escritor sagrado clama ao Senhor por um coração inteiramente fiel. Em outras palavras, é como se ele estivesse pedindo a Deus que o livrasse de um coração dividido. Existem algumas versões inglesas que nos ajudam a ampliar a compreensão desse salmo. A versão bíblica CEB dá a seguinte ideia: faça com que meu coração esteja focado somente em honrar o teu nome. A versão ERV diz: ajuda-me a fazer da adoração ao teu nome a coisa mais importante da minha vida. Pelo fato do meu coração frequentemente ser tentado a ficar dividido, eu necessito do Senhor para livrar-me de tudo que me prende, a fim de adorar a Ele com inteireza de coração. Como é fácil cometemos o erro de valorizar aquilo que é passageiro em lugar do que é eterno. Para compreendermos melhor o assunto, precisamos entender quais são as características de um coração dividido. E a primeira delas é infidelidade nos compromissos. E essa é uma marca daqueles que não querem ser confrontados com a verdade. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, verso 31, que eles não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. É aquela pessoa que não tem compromisso com nada. Muda rapidamente de um relacionamento a outro, de um emprego a outro, de uma amizade a outra, de uma igreja a outra. Está aqui hoje, mas amanhã foi embora. É a pessoa que promete e não cumpre. Depois, procura arranjar desculpas para o seu erro. O que fazer então para vencer esse tipo de problema? Primeiro, lembre-se que o Senhor Jesus nos advertiu em Mateus 5,37, dizendo: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. A falta de lealdade para com as decisões que tomamos é mais sério do que se pensa. Ouça agora um resumo do Salmo 15, que ficaria assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Quem assim procede nunca será abalado. Por outro lado, a infidelidade nos compromissos é a primeira característica de um coração dividido. E a segunda característica de um coração dividido é prioridades divididas. Em Mateus 13, Jesus nos conta a parábola do semeador. À medida que o semeador semeava a sua semente, uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra entre as pedras, outra parte entre espinhos e ainda outra em boa terra. Esses 4 tipos de terrenos representam 4 respostas à mensagem do Evangelho. Quero destacar a semente lançada entre os espinhos. No verso 7, o Senhor diz que ela caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Logo a seguir, o Senhor explica no verso 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Jesus nos revela que algumas pessoas têm o coração dividido entre as coisas de Deus e sua carreira, ou seus prazeres, ou seus negócios. Essas pessoas nunca eliminam as ervas daninhas de sua vida. Nessa parábola, o Senhor menciona 2 tipos de espinhos ou ervas daninhas. O primeiro tipo é a preocupação desta vida
Isso refere-se a qualquer coisa na vida que atrai toda a sua atenção e toma o lugar e o tempo devido a Deus e a sua palavra. O segundo tipo de espinhos ou erva daninha que nos leva a dividir nossas prioridades é o engano das riquezas. O dinheiro é como um vício. Quanto mais você tem, mais você quer. E assim os espinhos da vida se levantam para dividir o nosso coração e desviar a nossa atenção. Esses problemas e as atrações da carne e do mundo sufocam a palavra de Deus no coração e a impedem de frutificar. Portanto, a segunda característica de um coração dividido são as prioridades divididas. E a terceira característica é a falta de identidade. Quando tem um coração dividido, você não sabe realmente quem você é. E por isso, tem dificuldades para decidir que lado deve participar. Se tem um coração dividido, você tem dois grupos de amigos separados completamente diferentes. Você usa dois tipos de vocabulários, dependendo do lugar onde se encontra. É como um camaleão, que muda de cor de acordo com o ambiente. Temos um exemplo positivo na história do profeta Daniel. Ele sabia quem ele era. Mesmo estando na Babilônia, escravizado, centenas de quilômetros distante da sua terra, Daniel e seus amigos foram capturados e levados para a Babilônia contra a sua vontade. Ali, eles deveriam participar da mesa do rei, melhor alimento, melhor vinho. Em certo sentido, era uma honra. Isso era o melhor que o mundo tinha para lhes oferecer. Mas Daniel disse não. É o que lemos no seu livro, capítulo 1, verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A versão bíblica King James diz que Daniel propôs em seu coração. Mas agora surge uma questão. De onde Daniel encontrou força para dizer não à posição social elevada e às comidas finas e deliciosas da mesa do rei? A resposta é simples. Daniel sabia quem era e de onde tinha vindo. É como se ele dissesse: eu posso até parecer um babilônio por fora, mas por dentro eu sou 100% um filho de Deus. Isso nos ensina que nada ou ninguém de fora pode corromper alguém se o seu coração é fiel. Podem mudar a sua cultura, mas não o seu caráter. Podem mudar o seu nome, mas não o seu interior. Nós vivemos num mundo em que os valores bíblicos estão constantemente debaixo de ataque. Não podemos mudar a maneira de pensar do mundo, mas, porventura, o mundo irá mudar a sua maneira de pensar? Tudo isso nos leva a um grande princípio. Quando realmente sabe quem você é, você pode servir a Cristo em qualquer lugar que estiver. E se em algum lugar você não pode servir a Cristo, então você não fica nesse lugar. E o oposto é verdade. Quando não tem certeza sobre realmente quem você é, você não conseguirá servir a Cristo em lugar nenhum. Uma pessoa com o coração dividido será atraída para um lado ou para o outro. Quando está debaixo de pressão, ela procura se esconder, se isolar. Mas a pessoa que tem um coração fiel sabe quem ela é e por isso, ao tomar uma decisão acertada, ela permanece firme até o fim. Portanto, a terceira característica de um coração dividido é a falta de identidade. E agora quero concluir. Assim vimos as características de um coração dividido. Primeiro, infidelidade nos compromissos. Segundo, prioridades divididas. E terceiro, falta de identidade. Isso nos traz de volta ao nosso texto básico, o Salmo 86:11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Davi fez esta oração. Ele olhou para dentro de si mesmo e viu que seu coração estava sendo impulsionado em muitas direções. Então, ele orou: dá-me, Senhor, um coração inteiramente fiel. Não há oração mais apropriada e mais necessária em nossos dias.
frequentemente nos distraímos, nos preocupamos e ficamos confusos. Caímos em pequenas tentações que acabam nos levando a outras maiores. E arranjamos desculpas todas as vezes que falhamos. Corremos o perigo de amar mais o mundo do que amar a Deus. Outro perigo é o de depender mais de nós mesmos ou dos outros, em vez de andar em fé, dependendo de Deus. Frequentemente recusamos nos submeter por causa de nosso orgulho. Como consequência, ficamos frustrados e nossa alma luta para encontrar descanso e paz. O fato é que, quando temos o coração dividido, nada funciona direito. Então temos que fazer como Davi. Eu e você temos que orar: ó Senhor, dá-me um coração inteiramente fiel. Somente Deus pode fazer isso. Mas Ele só pode fazer isso se você vier a Ele com humildade e sinceridade. Enquanto não admitir realmente que precisa da ajuda de Deus, você permanecerá da mesma maneira. Assim, se você tem um coração dividido, tome um novo, firme propósito em seu coração. Vamos orar agora? Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo eu te peço, ajuda-me a ter esse coração inteiramente ao Senhor, inteiramente fiel, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.